O PCO, Partido das Causas Operárias, utilizou seu Twitter para criticar a forma como os parlamentares de esquerda têm reagido à fala do deputado Nicolas Ferreira no Dia Internacional da Mulher. O deputado vestiu uma peruca e afirmou: mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Coloca o tweet e já está até colocado no PCO na tela. Primeiro tweet diz: Nicolas Ferreira é o deputado mais votado da história. Com quase 1,5 milhões de votos, é do partido do ex-presidente, que tem a maior bancada do Congresso. Se tivesse o mandato cassado, por falar isso, aumentaria ainda mais o precedente para caçar qualquer parlamentar do país. O segundo tweet afirma: a tentativa de caçar o deputado Nicolas Ferreira por um discurso proferido no Congresso é uma política medieval. Qualquer cidadão tem o direito à liberdade de expressão. Além disso, um parlamentar é eleito pelo povo justamente para falar. A esquerda não deve apoiar a censura. Quero convidar o Paulo Souza para o seu comentário. Bom, primeiro para começar, o Nicolas me representa, né, cara? O Nicolas é aquele cara que, dá orgulho de ver quando ele sobe na tribuna lá, o que ele já tem feito nesses últimos anos. Faz parte daquilo que até a gente comentou na semana passada, dessa nova geração de pessoas, até intelectuais que têm sido levantados aí, que têm se levantado contra um sistema, contra essa dominação de esquerda que a gente vem sofrendo nas últimas décadas, né? Então é esse tipo de gente que dá orgulho, como a deputada da estadual que eu mencionei, de Santa Catarina, que foi a primeira vez que eu votei em alguém assim, consciente, né, que é a Ana Campagnolo lá. Eu sempre gosto de lembrar disso. O Nicolas, da mesma forma, eu não tive a oportunidade de votar nele, porque ele representa o estado de Minas Gerais, mas eu converso um pouco com ele, a gente já se encontrou algumas vezes, então ele é um cara que vai ser meu presidente ainda, hein? Vou estar vivo ainda para ele ser meu presidente daqui a alguns anos, hein? E com relação ao PCO, eu vejo que o partido, esse partido especificamente, ele tem saído muito melhor do que muitos partidos que deveriam se posicionar e não se posicionam, que deveriam falar e não falam, e tem se calado diante de algumas coisas que os eleitores votaram naqueles representantes para se sentirem representados, claro, por eles, e eles não, e muitos deles não falam, não fazem aquilo que o PCO faria. A gente vê no PCO talvez uma sinceridade ideológica, eu não sei se seria esse o termo, né? Mas uma sinceridade ideológica, né? Que não se vendeu por, não se prostituiu, né? Frente às possibilidades de dominação. Na verdade, eles até são contra, né? O PCO ele é muito contrário a essa divisão que hoje há de esses segmentos de LGBT, a comunidade negra, a igreja. Eles são muito contra isso, e eles entendem que isso é usado como um jogo de manobra entre as massas, né? Então, infelizmente, a gente tem que ver o exemplo disso num partido que lá de extrema esquerda, mas que já vem se mostrando muitas vezes mais coerente já há algum tempo, né? Eles se posicionaram contra a censura que o Monark sofreu ano passado, não sei se vocês se lembram, o pessoal se manifestou contra. Se manifestaram contra também um determinado ministro que não deve ser nomeado para o bem de todos, bem da nossa integridade jurídica, né? Também se manifestaram contra, foram um dos poucos que fizeram isso. E com relação ao Nicolas, a fala dele não tem o que tirar nem o que colocar. O que tem acontecido é um verdadeiro absurdo, é bizarro, que a gente tem visto no mundo afora, né? Nadadoras com vagina terem que ver uma nadadora com pênis no vestiário, ciclistas, mulheres com pênis no primeiro e no segundo lugar numa competição feminina, e o terceiro lugar é de uma mulher, mãe, que já tinha ganhado 10 vezes a competição. Então são alguns absurdos que realmente não dá para ficar calado. A gente precisa desses representantes lá na Câmara para falar por nós, né? Marcelo Marreta. Muito bem, pegar o gancho aí, tudo que o Paulo falou do Nicolas, que também eu tive a oportunidade
de estar com ele, é verdade. Nós somos de gente que tenha esse amor pelo Brasil e, sobretudo, ter a coragem. Não adianta só amor, não tem coragem, fica difícil de completar, né? Então, o Nicolas representa isso, tem coragem, tem ousadia e, claro, jovem, né? Não quer perder. Eu não vou me atentar muito ao que o Nicolas falou, mas eu vou entrar aqui inclusive, tem professores aí, tem o Manuel, tem gente que tem muito mais do que eu. Mas o PCO, do Rui Costa Pimenta, há tempo que ele vem surpreendendo a parte da direita, o partido da causa operária parece mais conservador que muita gente que está por aí, né? Os caras são ligados aí à extrema esquerda. Mas é só você pegar esse posicionamento do Rui Costa Pimenta e trazer ele como jornalista. O Rui Costa, ele sabe que nós precisamos de uma liberdade de expressão de verdade. E liberdade de expressão de verdade, não interessa se o cara é comunista, se ele é socialista, se ele é de direita, se ele é de esquerda, ele tem que ter direito a dar a sua opinião, concordando ou não. No Brasil, né, a gente sabe que está difícil ter direito a esta opinião, né? Então, eu acho que o Rui, ele vê, eu estou falando agora personificando o partido nele, ele vê muito mais como uma questão de liberdade de expressão. E aí, obviamente, qualquer partido que tem um pouquinho de... O cara precisa ter 2 neurônios para ele saber que ele tem que defender a liberdade de expressão. Agora, voltando um pouquinho mais, o PCO, que veio da ala radical do PT, que era a Convergência, ele é originário lá do Partido Bolchevique. E se você buscar na história, pode buscar no Google, você vai ver, quando o Partido Bolchevique foi formado, era uma confusão de gente de esquerda com direita, então eles queriam unir todo mundo. Então já tem essa raiz de querer trazer uma unidade. Então, deixando de lado a questão da extrema esquerda, como o PCO se coloca, o partido está muito bem representado nessa ideologia e o Rui acertou em cheio, precisa defender o direito de liberdade. Porque se eu me calo, se o Paulo se cala, se o Manuel se cala, se a Lidiane se cala, se o Anselmo se cala, enfim, uma hora vai chegar e vai vir contra você. Não é questão de esquerda ou direita. Eu vou falar uma coisa aqui que eu já percebi. Muitas pessoas que abonam. Esse cara tá falando coisas que eu não gosto, tem que criticar, tem que censurar ele. Amanhã depois pode acontecer com você, não demora muito. Juliane Queiroz. Bom, eu gostaria de fazer aqui uma breve análise linguística, muito rápida. O verbo falar, o verbo hablar e o verbo do latim parlar, todos representam a mesma coisa. Dizer algo em público. Parlamento, logo, é a bancada em que se permite exposições orais para a defesa de posicionamentos. Bom, dito isso, então, nós precisamos pensar que o Nicolas Ferreira, com essa grande margem de votos, né? Digo oficiais, dou essa ênfase, oficiais, ele tem o mérito de estar ali e representar a voz do povo. É claro que existe a situação das minorias, existe a situação dos transexuais e deve ser devidamente, em sua medida, né, em sua proporção, deve ser respeitada. No entanto, o que ele disse, e muitos parecem querer transformar, né, mudar e criminalizar, preferem ver a fala dele como transfóbica. De maneira alguma. Não podemos reduzir as pessoas pelo seu sexo, né? Mas é necessário lembrar que o Dia Internacional da Mulher é justamente para mulheres. Então, ter ou não ter o gênero, aí entra no repertório pessoal de cada um. O que é biologia, o que é ciência, sempre relembrado. Lembro aqui que muitas vezes o próprio Clodovil soltou várias opiniões pessoais como político e sofreu extrema perseguição. E ele era homossexual. E ele decidia falar a verdade. Nicolas Ferreira, não à toa, cumpre a sua função para falar aquilo que
que ele foi escolhido para falar. Pessoas compactuam com o que ele fala. Tabata Amaral, ao pedir a cassação de seu mandato, ela sim é autoritária, porque ela prefere calar alguém que representa o povo, ou seja, a opinião do povo para ela não conta, e simplesmente tomar uma decisão como se ela fosse a dona do poder e a dona da linguagem, né? A realidade é esta que nós vivemos. Não é o que essa nova onda da esquerda faz com as palavras, transforma as palavras. Parlar é o direito de falar. Ele tem todo o direito, ele é um deputado escolhido para isso. Manuel Carlos. Então, eu vou fazer uso de uma frase que falsamente é atribuída a Voltaire, mas já não é de Voltaire, é de Ellen Beatrice Hall. É uma frase muito conhecida. Diz assim: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Então essa frase, ela tem tudo a ver com esse posicionamento do PCO. O PCO, em momento algum, disse que concordava com o que o Nicolas estava dizendo ou estava fazendo, né? Seja as críticas que vierem sobre a postura, colocar peruca, talvez pode ter sido um exagero, mas uma forma também de chamar a atenção para aquilo que ele estava se posicionando. O que ele disse é uma preocupação das mulheres, isso é fato, porque a gente está observando que você tem, no caso, homens, né, trans, que estão tomando lugares de mulheres no esporte, né? E você colocar uma mulher, um homem, no caso trans, e lutar contra uma mulher no MMA, no UFC, você vai estar simplesmente condenando essa mulher quase que à morte, né? Teve casos de quase morte de mulheres que lutaram com homens, né? Então, isso profissionalmente. Então é um caso a se refletir, sim. Então você inclui excluindo. Então eu acho que está errado. Se você quer incluir excluindo, não resolve. E essa questão do direito dele falar, acho que você pode não concordar, mas a gente tem que defender o direito de ele dizer aquilo. Até porque a liberdade de expressão, ela pode atingir tanto um lado quanto o outro. Hoje pode estar atingindo um determinado espectro político. Daqui a algum tempo pode atingir os dois. Paulo Souza, mais alguma consideração? Essa questão dos transexuais nos esportes, né? É um dos fatos recentes que mais escancara uma série de incoerências, né? E é tão claro que a gente fica chovendo no molhado, né? Peraí, a gente luta pelas mulheres, o feminismo luta pelas mulheres, e lá estão homens vencendo das mulheres nos esportes delas. Então, é mais uma indignação mesmo pessoal, porque esse é um assunto que realmente eu fico indignado. Às vezes eu passo na timeline uma notícia, eu vejo um vídeo novo, tem uma nadadora que tem aqui dos Estados Unidos que tem falado bastante sobre isso, né, que tem buscado ser ouvida, e ela falou, e quando eu me emociono junto com ela, ouvindo as palavras dela. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, não lembro o nome dela exatamente, mas acho que foi ela uma das que estava no vestiário quando a nadadora com pênis ficou nua no vestiário feminino. Então, realmente é um trabalho de base, a gente vai precisar lutar muito e até aprender com o PCO, que, como bem falou o Manuel, tem a liberdade de expressão acima da sua própria opinião, né? Marcelo Marreta. Eu gostei do que o Manuel falou. É mais ou menos o que o que eu coloquei antes, né? A defesa não é do Nicolas, a defesa é do direito de liberdade de expressão. E até porque é o seguinte, virou uma palhaçada esse negócio. O cara é deputado, ele tem imunidade. Vou caçar o mandato por um bando de mimimi, né? Faz uma lei lá, não pode. Os mimizentos ficam... O Brasil tá chato demais, cara. Você não pode falar nada, entendeu? Eu até vou contar um caso, que eu tenho um amigo meu que há muitos anos chamam ele de negão. E um dia eu chamei ele, aí negão, tudo bom no WhatsApp? E alguém foi lá e disse, você não pode chamar ele assim? Ele falou, como que não? Eu sou há muito tempo, todo mundo me conhece assim. Deu uma confusão, porque o cidadão
Se ele é conhecido no meio como negão. E ele se chama, negão. E aí alguém não queria que ele se chamasse. Você quer prejudicar profissionalmente? Quer dizer, um cidadão brigando para poder ter um direito, porque alguém se sentiu ofendido por ele. Então o Brasil virou uma questão de mimimi que não dá para aguentar. E aí o Nicolas vai lá e usa a cabeleira a lá Sharon Stone, ou então Marilyn Monroe, né? Ele até podia fazer algum tipo de papel no cinema, aí ficou parecido. E aí criou todo esse problema. Eu não vi nada demais no discurso do Nicolas, né? Mas o PCO, obviamente, surpreende, porque não é a primeira vez que o PCO se posiciona, no caso do Monark também. Porque sabe que nós começamos aqui e podemos terminar lá, então tem que defender o direito. Todo cidadão que tiver 2 neurônios e que tiver um pouquinho de vergonha na cara vai defender o direito à liberdade de expressão. Se ele é caçado, até tem a ver com o que a Juliane falou, se ele é caçado, é tolhida a expressão de 1,5 milhão de pessoas que votaram nele. Então, é disso que se trata, né? Juliane Queiroz. Volto a falar do livro 1984, porque nós vemos uma manipulação das palavras de uma tal maneira que o que nós dizemos e o livro relata muito bem, apesar de ser literatura, ficção, público, eu estou falando ficção, né? Há coincidências, mas não sei se são assim tão coincidentes, né? Acho que é muito proposital. Mudar a linguagem para que as pessoas fiquem confusas e não saibam o que é certo e o que é errado. Nós vemos, por exemplo, a situação das universidades e dos intelectuais. São tão especialistas que preferem ignorar a realidade e se especializar em um assunto que a sociedade não tem interesse. Então, é realmente necessário pensar com sensatez. O direito de falar é um direito igual para todos, especialmente um parlamentar que foi eleito e com uma margem ampla de votos. Então, sempre vamos falar a respeito disso. A sensatez deve prevalecer na discussão pública. Ele é um representante público, então ele tem lugar, sim, de fala para poder expressar opiniões.